Primeiro, o que eu estou querendo ensinar aqui é como você lucrar como os grandes, certo? Então, se você está querendo aprender o que eu aprendi em Boston, na Harvard Business School, que é como funciona a metodologia dos grandes, fica nessa live. A reclamação de que trabalha muito e lucra pouco. Então, está trabalhando errado. Tá? Então, eu trouxe essa metodologia de Harvard, adaptei ela para a realidade de micro, pequenos e médios empreendedores e estou aplicando no Estratégia Win. Vamos lá, pessoal, vamos começar, mas essa live eu já quero começar de uma maneira diferente. Eu vou fazer um desafio aqui para vocês. Lembrando que o título é Aprenda a Delegar, o Poder dos Métodos. Então, na verdade, é o seguinte, se você deseja crescer o seu negócio, fique aqui que eu vou te ensinar. Se você não acredita em delegar, esquece crescer o seu negócio e não precisa ficar nessa live. Tá? Uma outra lição muito poderosa que eu aprendi na dor em Harvard foi a importância de se delegar. Você não tem um negócio enquanto esse negócio depende de você. E por que eu falo que eu aprendi na dor? Porque você é chamado para ir para o campus. Chegando lá, eles avisam que você não pode atender telefone, que você não pode se comunicar com a sua empresa e que você vai ficar esse período afastado. Então, são 20 e poucos dias sem se comunicar com a empresa. Ou seja, não foi um problema só do Felipe, não, tá? Eu quase tive taquicardia, porque realmente eu acreditei que a minha empresa, sem a minha presença, ia quebrar. Primeira lição que eles te mostram na dor: a empresa não quebra. Só que, durante esse período, o que eles te preparam? Para que você, no intervalo para o próximo ano, você aprenda a delegar. Não é que a sua empresa não vai só não quebrar, ela tem que aprender a funcionar sem você. E aí, do segundo para o terceiro ano, eles te ensinam algo que é mais valioso ainda, que é o momento que a sua empresa fica melhor sem a sua presença no dia a dia. Então, nós vamos falar aqui, seguindo a nossa metodologia de 8 tópicos, para ensinar você a delegar. Mais uma vez, lembra do desafio. Se você não acredita em delegar, abra mão de crescer a sua empresa e nem precisa ficar nessa live. Se você realmente acredita que, primeiro, que você quer crescer e, segundo, que sem delegar você não consegue crescer, fica aqui comigo que nós vamos discutir e vou tirar todas as dúvidas. Pessoal, mais uma vez, tá? Estamos começando, compartilha, toca no avião, chama as pessoas. Quem tiver com problema no Instagram, estamos simultaneamente no Facebook e no YouTube. Mas vamos lá para a gente já começar acelerado. Em algumas lives, eu já falei sobre esse primeiro tópico, mas aqui em delegar, eu botei ele na posição número 1, que é contratar. Você tem que aprender a contratar bem. Para quem já assistiu às outras lives, lembra que eu falei que você contrata pessoas com valores semelhantes, mas com capacidades diferentes, para que você possa delegar o que você não é bom, para que você confie. Mas calma lá, nos outros pontos eu vou ensinar qual é o processo. Qual é o processo que você tem que fazer passo a passo para delegar? Delegar não é entregar a tarefa para outra pessoa, virar as costas e ir embora. Existe um processo que foi aprendido lá na Harvard Business School e que eu vou dividir com você. Como você vai fazer para também não causar o caos dentro da sua empresa. E por último, no 8º ponto, me lembrem se eu esquecer, tá? Eu vou dar uma dica. Me lembra para contar a história de quando eu tive a chance de escutar o presidente Bush numa palestra aqui nos Estados Unidos. Tá? Só me lembra se no final eu não falar da história do presidente Bush, que eu assisti em San Diego, vocês me lembrem, porque essa história vai sintetizar muito bem a dica principal para você delegar e mais do que isso, como é que você cria um ambiente propício. Tá? Então, minha equipe guarda isso, pessoal que está escutando, se a gente estiver caminhando para o fim e eu não tiver contado para você essa história do George Bush, vocês me lembrem. Então, vamos lá. Entenderam a primeira dica? Toda parte de delegar começa em contratar. Você tem que contratar de maneira correta as pessoas certas. Contratar dessa pessoa, qual é o segundo ponto que eu aprendi em Boston e quero dividir? Comece pelo operacional. O que é isso? Comece pelas tarefas que te consomem, pelas tarefas que não são tão importantes, pelas tarefas que não quebram a sua empresa. Comece a listar aquelas tarefas que, obviamente, quando você montou o negócio sozinho, você tinha que fazer, só que ao começar a crescer, contratar o primeiro colaborador, você já pode delegar. Então, comece por essas tarefas operacionais, principalmente aquelas onde você não gosta de fazer, e é normal, nós não precisamos gostar de tudo. O empreendedor não precisa gostar de fazer tudo, apesar de no início, normalmente ele ter que fazer, mas já fica com a sua lista. Primeiro colaborador, eu vou contratar com características que possa pegar aquilo que eu não sou bom ou que eu não gosto de fazer. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Segundo, como é que você faz? Tá bom, Felipe, mas eu paro aí. Tudo que foi importante para a minha empresa continua comigo? Não.
Quando você delega o operacional, você treina a pessoa e não precisa de tanto tempo, você apenas acompanha. Agora, quando a sua empresa começar a crescer mais e você precisar delegar o importante, que a gente chama de core business, aí sim nos foi ensinado uma metodologia. O que é essa metodologia? E aí eu sempre trago histórias reais. Qual era a parte mais importante da minha empresa que eu toquei durante 14 anos? Lembra que eu falei que meu cliente principal eram as multinacionais? Então eu demorei 12 anos para delegar as reuniões que eu vinha aqui praticamente nos Estados Unidos e na Alemanha a cada 2 meses, porque aquilo era a parte mais importante do meu negócio, era onde eu me preparava constantemente, era onde a minha qualidade fazia mais a diferença. Só que chegou no momento que eu já tinha em mente um crescimento maior da empresa, já não estava sendo legal vir para os Estados Unidos 8 vezes por ano, para a Europa 3 vezes por ano, não estar em casa, e aí chegou um momento onde eu percebi que eu precisava delegar também o core business, para que a minha empresa conseguisse funcionar sem a minha presença. Como é que eu fiz seguindo a metodologia que eu aprendi em 2012, 13, 14 na Harvard Business School? Primeira coisa, você tem que eleger a pessoa ou as pessoas para quem você vai delegar aquela tarefa importante. Tá? No meu caso, eram 3 diretores. Aqueles 3 diretores eu queria capacitá-los para fazer essa tarefa. Como é que eu comecei fazendo? Eu escolhia um de cada vez e falava, dessa vez você vem comigo para os Estados Unidos. Eu vou, desde o início da viagem, explicar toda a minha estratégia, você vai entrar na reunião comigo, mas nesse momento você não participa dela. Eu quero que você aprenda como eu conduzo essa reunião, como o outro lado responde à minha condução. Perfeito? Trouxe cada um deles 1, 2, 3 vezes. Quando eles começaram a entender, e a gente dormia no mesmo quarto para poder conversar à noite, falar, pô, e aí? O que você entendeu dessa reunião? O que você percebeu que eu estava fazendo? Por quê, gente? É importante deixar claro que tem muita coisa que não é dita. E não é uma capacidade que todos já nascem. Você tem que treinar as pessoas a entender. Quando eu tento isso aqui e o outro lado vai para a esquerda, o que eu faço? Se for para a direita, o que eu faço? Então eu comecei a treinar as pessoas a entender o que estava fazendo. Beleza, primeiro passo ficou bem claro. Traga aquela pessoa, se é uma tarefa dentro do seu escritório, coloque a pessoa dentro, na sua mesa, para ela assistir como é que você faz. Primeiro ponto, a pessoa assiste. Segundo ponto, quando você já começa a ter confiança, você deixa que ela participe da tarefa, da reunião, da negociação, do que quer que seja. De que maneira? Você participa 90% e deixa 10% para ela. Na próxima você participa 80%, deixa 20%. E vai crescendo e dando a essa pessoa confiança. Só que aí tem um detalhe. Tá? Quando você trabalha em dupla, quando você está dividindo uma tarefa, é muito importante você ter uma sintonia. Porque pode parecer mais fácil, mas imagina no meio de uma negociação, onde você delegou parte da negociação para a pessoa. Ela tem que estar muito alinhada contigo. Ela tem que saber, num olhar, o que você está pensando. E aí entra aquela história do soldado bom, soldado mau. A pessoa tem que entender para onde você vai levar aquela reunião que não estava combinada antes. Então, no processo de delegar, principalmente tarefas que demandam mais inteligência, mais capacidade, é preciso que você comece a combinar a sua atitude. Por isso você tem que contratar muito bem, escolher pessoas que tenham essa capacidade de pegar o que não é dito, o que está implícito. Então vamos lá, segunda etapa, você começa a delegar parte da tarefa ou da reunião para aquela pessoa e vai analisando. Saiu da reunião, senta num café e comenta, pô, isso aqui foi super bacana, isso aqui você não percebeu, isso aqui você tinha que melhorar, e vai fazendo. Conforme essa pessoa vai ganhando a sua confiança, ela vai pegando a maior parte da tarefa. Ok, Felipe, na hora que a pessoa já está apta a fazer 100%, você vira as costas? Ainda não. Qual é o terceiro passo que eu quero deixar bem claro? Se a tarefa é importante, se a tarefa é crucial para o seu negócio, se a tarefa pode quebrar o seu negócio, mesmo quando você já tiver 100% de confiança no seu colaborador, você vai ficar do lado dele. Vai ficar do lado dele para que ele tenha confiança, vai ficar do lado dele para, se algo acontecer que saia do seu controle, você tem a palavra, você pode intervir. Se for na tarefa, você pode mudar algo na tarefa. Então é muito importante que, mesmo quando você dominar esses 3 pontos, você inverte, você passa a assistir. Até o momento, depois de 1, 2, 3 vezes da tarefa executada, onde você fala, vai com Deus e pode ir sozinho. Vai lá que você já está preparado. E lembrando o seguinte, você tem sempre a alternativa de ser um backup. Se aquilo não der certo, por isso é bom também você delegar. Uma outra coisa que eu aprendi em Boston e que eu quero dividir é o seguinte, a partir do momento que não é mais você que toma nem mesmo as decisões mais cruciais, você tem a chance de corrigir um erro.
Você tem a chance de, se algo der errado numa reunião, você pega o avião, vai lá no fornecedor e fala, desculpa, houve um mal-entendido. Quando é contigo, quando é você que comete o erro, e tudo bem, porque também nós cometemos erro, fica mais difícil de você corrigir. Então, pegaram, para delegar tarefas importantes, são 3 fases. Fase 1, a pessoa só assiste você fazer. Fase 2, a pessoa começa a participar e vai ganhando importância conforme ela ganha confiança. Fase 3, a pessoa faz e você assiste. E aí a 4ª você já não está mais junto. Vamos lá, 4º tópico que foi muito batido, e para isso nós fomos para Boston e aprendemos mais ainda a importância do treinamento. É muito importante o seu negócio, conforme for crescendo. Crescendo quando, Felipe? Quando eu tiver 5, 10 funcionários? Não. Quando você tiver o primeiro colaborador. Ou mais do que isso. Treinar é importante até quando você está sozinho. O que nós estamos fazendo aqui nessa live? Nós estamos treinando, nós estamos aprendendo. Então, coloque desde o dia 1 ou do dia 0, antes da abertura, a importância de se treinar. Treine você e comece a treinar os seus colaboradores. E aí eu vou contar um outro caso, antes que alguém fale, mas se eu treinar muito bem um colaborador, ele pode ir para a concorrência. Pode sim. Eu acho que vocês já devem ter escutado que é caro treinar, mas é muito mais caro manter pessoas destreinadas contigo. Então, assim, corra o risco, isso é empreender. Agora, mesmo que isso aconteça, lembra que eu falei muito de cultura. Você vai treinar aquele colaborador dentro da sua cultura. Não quer dizer que, se ele for para outra empresa, ele vai conseguir extrair o melhor, porque ele foi treinado do seu modo de trabalhar. Então, ainda assim, você vai perder? Vai perder. É ruim, é ruim. No nosso caso, a gente virou durante 2 anos até chacota. Os concorrentes, como a gente criou uma metodologia de treinamento que durava 2 meses, 12 meses, desculpa, os concorrentes falavam, quantos trainees vocês estão treinando para a gente roubar no fim do ano? E tudo bem, eu deixei aquela piada acontecer, por quê? Porque num determinado momento, quando isso ficou muito forte, eu chegava para os clientes e falava o seguinte, quando eles até brincavam comigo, e aí? Poxa, mais gente saiu da sua empresa para a concorrência, eu falava, exatamente, doutor. Se a concorrência vem aqui dentro buscar, é sinal que nós somos os melhores treinadores. Para ser o melhor treinador, você tem que conhecer do seu negócio. Então, até a parte ruim, e quando eu falo que sai, graças a Deus é um percentual não tão alto. Até isso você consegue trazer a seu favor. Até isso você consegue trazer de vantagem. Enquanto você está pequeno, e eu digo para todo mundo, pode parecer uma mentira, mas existem muitas vantagens de ser pequeno. A maior delas é que você consegue olhar tudo, que você consegue controlar tudo. Mas se você continuou nessa live aqui, se você não saiu porque você desistiu de crescer, comece a criar processos. Por quê? Porque conforme você cresce, você perde o controle. Essa é uma das maiores dores do empreendedor que cresce. Você está no início, você controla tudo. Você cresce, você passa... Eu tinha 9 filiais no Brasil. Você nem conhecia todos os seus colaboradores. Como é que você faz para extrair o melhor? Você está aprendendo a fazer. Você aprendeu a fazer algo? Escreve. Escreve à mão. Como é que você fez aquilo? Porque você vai ver que quando você contratar o primeiro colaborador, vai ficar mais fácil treiná-lo. Porque tudo que está na nossa cabeça, não necessariamente a outra pessoa aprende. Como a outra pessoa não consegue captar o que está conosco, comece a escrever. Qual o nome disso? Processo. E aí, há quem goste, há quem não goste. Eu, particularmente, não sou uma pessoa de processo. Eu gosto da liberdade, mas eu posso dizer que é necessário. Você também não vai conseguir crescer, não vai conseguir delegar se você não começar a construir processos. Felipe, se você não gosta, se você não é bom, o que você fez para resolver esse problema? Volta ao item 1. Eu contratei pessoas muito melhores que eu para processo. Passo 5, processos. Cuidado que a palavra assusta. Processo é você escrever, olha, primeiro eu tenho que fazer isso, isso, isso. E no final, uma outra dica, tá? Eu aprendi com um livro e aprendi também em Harvard. A importância de você ter um checklist. Porque senão você tem que ficar conferindo tudo. Então começa a criar checklist. Quem já teve a chance de visitar a cabine de um Boeing, não decola nenhum avião no mundo não decola nenhum avião sem antes o copiloto e o piloto passarem um checklist. Então, os caras podem ter voado por 30 anos, milhares de horas, eles não decolam sem checklist. Aprenda para a sua empresa a importância do checklist. Agora eu vou para o 6º. Né? Já falamos de processo, que é o 5º ponto. O 6º ponto. É preciso, por isso que a Elba já antecipou um pouco, é preciso que o empreendedor entenda que o ativo mais valioso dele é o tempo. Por quê, Felipe? Porque até o Bill Gates tem só 24 horas no dia dele. Então, enquanto você não entende o valor e a importância de ter tempo, você vende a sua hora.
você fica vendendo a sua hora, trocando a sua hora. Eu já vi o doutor Renato aqui na live. O que eu bato muito com os médicos, dentistas? Doutor Renato, Helga, você tem o exemplo de um médico, doutor Renato é um oftalmologista mentorado. Está na minha turma do Estratégia Win. O que eu bato muito? Gênios, profissionais da saúde, gênios que salvam a nossa vida, que consertam nossos problemas. Mas é preciso que eles entendam que eles precisam parar de vender hora. Enquanto eles estiverem vendendo hora, por mais caro que ele consiga cobrar a hora, ele tem um limite. Quando ele começa a usar a inteligência dele para escalar o negócio, e aí delegar é uma forma, por isso você vê grandes empresários, tá? Quando eu falo grandes empresários, você vai falar, é muito fácil um médico ter criado a Redditor, é muito fácil um médico ter criado a Amil, mas não sei se vocês sabem, o Habib's foi criado no Brasil por um médico. Então, assim, quando o médico usa a inteligência, o médico profissional da saúde, tá? O médico dentista, aquela capacidade de aprendizado dele, mas sai da caixinha, para de vender hora, e aí é minha briga eterna com as faculdades. A faculdade te ensina a vender hora. Ah, mas eu fui numa faculdade melhor, ela me ensinou que, em vez de cobrar R$200 na minha consulta, eu vou cobrar 1.000. Ainda assim o seu dia tem um limite de hora. E aí você começa a fazer coisas que não são produtivas. Tipo, então eu vou começar a reduzir o meu tempo de consulta. Lembra que nós estamos aqui para resolver a dor do cliente. Não é para resolver parte da dor. Então começa a pensar que tempo é o nosso ativo mais valioso e mais escasso. Só não é mais escasso que o ar. Graças a Deus, nós ainda temos ar de graça. Então, já que o ar a gente ainda não precisa pagar por ele ou não está tão escasso, vamos valorizar mais o nosso tempo. Ponto 6, tempo. Vamos para o ponto 7, tá? E aí, vamos lá, pessoal. Aqui dentro tem empreendedores, aqui dentro tem colaboradores. Então, preste muita atenção para que ninguém saia magoado dessa mensagem. É exatamente o contrário. Eu falo o seguinte, o empreendedor tem que botar seus ativos para trabalhar para ele. Por isso ele tem que ter um propósito bem definido, por isso ele tem que contar a história, por isso ele tem que saber onde ele quer chegar, por isso sim eu acredito que ele tem que crescer, porque as pessoas boas querem crescer, e se elas não enxergarem na empresa uma curva de crescimento, provavelmente elas vão sair. Então vamos lá. Quais são os seus ativos? Claro, seu estoque faz sentido, o seu conhecimento, o caixa da empresa tem que trabalhar para você, você tem que usar ele para comprar melhor, você tem que, talvez se tiver com excesso de caixa, investir esse dinheiro. Mas vamos lá. Qual é o nosso principal ativo, gente? Pessoas. Pessoas. Então, aprenda a valorizar, a treinar, a contratar, a motivar, porque o que vai determinar o sucesso da sua empresa, a não ser que algum de vocês tenha um conhecimento que eu não tenho, que é, me diz uma empresa de sucesso de uma pessoa só. Faz esse exercício, dorme hoje à noite pensando nisso, e cuidado, tá? Se você achar alguma, duvide, porque ela tem um back-office por trás que às vezes não aparece. Então, assim, não existe empresa de sucesso de uma pessoa só. E é muito difícil, cada vez mais difícil, você manter e motivar colaboradores. Cada empresa vai ter a sua forma, mas é muito importante gastar tempo. É muito importante entender o valor do tempo, que é o ponto 6, e trazer para o 7. Você precisa de tempo. Pessoas não são máquinas. Máquinas você reprograma em 30 segundos e ela executa. Pessoas não funcionam dessa maneira. Com certeza funcionam muito melhor que máquinas, mas elas precisam entender o porquê. Elas precisam entender para onde elas estão indo. Ninguém vai no sonho de outras pessoas. Você precisa entender e fazer parte daquele sonho. Então, o delegar, no ponto 7, o que eu quero trazer é a importância de você motivar seus ativos. Da mesma maneira que você melhora seu estoque, da mesma maneira que você entra no Estratégia Win, que você se inscreve na Semana Win para poder... É importante saber, quem não se inscreveu, semana que vem nós temos 3 aulas gratuitas. Toda vez que você investe no seu conhecimento, que você põe o seu dinheiro para render, por que você não faz a mesma coisa com seus colaboradores? Por que você não segue o exemplo da Helga e proporciona treinamento para que os seus colaboradores fiquem melhor? Consegue entender? Ah, mas se ele não estiver comigo amanhã, vou voltar para quem não estava no início da live. É caro treinar, mas é muito mais caro ficar com pessoas destreinadas. O que eu tenho falado para as pessoas? Por que eu estou trazendo esse conteúdo de Harvard? Eu vou repetir alguns exemplos. A minha equipe me bate quando eu repito exemplos, mas é importante saber que nem todo mundo que está aqui assistiu às outras lives e eu quero reforçar a mensagem. Se você for aprender violão, você contrata um professor. Não importa se é médico, dentista, engenheiro, administrador, advogado, você contrata. Se você for aprender jiu-jitsu, você contrata um professor. Agora, quando você quer montar o seu consultório, a sua clínica, o seu escritório, a sua empresa, a sua loja, você faz sozinho. Você não busca ajuda. Não faz sentido, vocês estão entendendo? Eu recebo muita mensagem assim, me dá uma dica que eu estou com muito medo de perder tudo. E eu falo, tenha medo mesmo, porque empreender é tomar risco. E já que você tem risco de perder tudo que você juntou na sua vida,
Você não vai buscar ajuda, você não vai buscar conhecimento. Agora, parabéns para todos vocês que estão aqui no Instagram e cada vez mais a audiência sobe, no Facebook, no YouTube, que estão à noite fazendo o quê? Buscando conhecimento, buscando aprender novas dicas para colocar em prática. E vamos lá que a live está seguindo. Vou repassar os 7 primeiros pontos e vou para o 8º. Eu não esqueci da história do George Bush. Tá? Contrate bem, comece pelo operacional, delegue o core business em etapas, o que foi importante, foque em treinamento, comece a construir pequenos processos, entenda o valor do tempo, o quão importante é o seu tempo e o quão caro, coloque seus ativos, os ativos da empresa para trabalhar para você, conhecimento, estoque, dinheiro e 5 colaboradores, comece a juntar as pessoas para potencializar o resultado. E vamos lá, gente, 8º ponto. E aí, quem já está assistindo a live já aprendeu que tem que ficar até o final, porque eu guardo para o final a dica que eu entendi ser a mais importante. Eu quero realmente que as pessoas participem e extraiam o melhor. O que é o 8º ponto? Empoderamento da equipe. O que é isso? Você não chega a lugar nenhum sem reconhecer os seus colaboradores, sem treinar os seus colaboradores, sem desenvolver os seus colaboradores. E aí, qual é a história que eu quero contar para ilustrar? Eu fui para um evento, provavelmente em 2006, 2007, em San Diego. E o palestrante daquele evento era o George W. Bush, o filho, que tinha sido 2 vezes presidente dos Estados Unidos e que tem a fama no mundo, que é outra coisa. Eu sei que eu já estou com o tempo estourado. Para de repetir bobagens que outras pessoas falam. Eu vi o caso, numa outra live eu conto para vocês, de um cara que fez uma carta pedindo desculpa por ter propagado os memes do Rubinho Barrichello, dizendo que ele chegava atrasado, tudo isso. Cara, o Rubinho, reconhecidamente, no mundo, é um dos melhores pilotos. E a gente tem um brasileiro como um dos melhores pilotos e cria meme e fala mal do cara. Mas esquece isso. Por que eu estou dizendo isso? Assim como cada um de vocês, quando eu vi George W. Bush, falei, caramba, todo mundo diz que esse cara é um idiota, que esse cara, eu vou realmente perder tempo. Primeira coisa que eu já apanhei de cara. Ninguém é idiota e se torna 2 vezes presidente dos Estados Unidos. Ah, Felipe, tem presidente que não é o mais... Tudo bem, idiota não é. Idiota não é. Segundo, esse cara foi hiper treinado para chegar no posto que ele chegou. Então, a segunda lição, que controle de plateia. Esse cara, durante 2 horas, fez a gente rir quando ele queria, fez a gente ficar apreensivo quando ele queria e fez a gente chorar quando ele queria. O que é isso? Storytelling. A importância de você saber. Um líder tem que saber contar história, porque é na história que você motiva, é na história que você coloca em alerta, é na história que você faz com que a pessoa se desenvolva. Qual é a história que ele contou e que fez toda a plateia, 2.000 pessoas chorar e que faz todo sentido com o que eu quero dizer de empoderamento da equipe? Primeiro, o líder tem que proteger os seus. É claro que todos nós entramos lá falando, se eu tiver uma chance eu vou atacar esse cara porque ele entrou na guerra do Iraque. Todos nós. A guerra foi muito dura, vidas foram perdidas, todos nós. Quando ele contou a história, você falou, cara, eu tenho que bater palma para esse cara. Ele começa contando a história dizendo o seguinte, naquele momento eu era o líder do meu país e quiçá do mundo, e nós fomos atacados. E naquele momento, por mais doloroso que fosse, eu tinha que proteger os meus. Os meus tinham que entender que podiam contar comigo. Se eu perdi uma vida americana, eu ia reagir. E aí ele contando a história, você fala, caramba, você começa a entender. E aí ele foi explicando o quanto ele conseguiu motivar a equipe dele, porque vamos lá, gente, se é difícil motivar um colaborador a trabalhar na nossa empresa, imagina um ser humano aí à guerra. Entendeu? Como é que você consegue colocar um ser humano para ir para a guerra, voltar mutilado ou não voltar, largar seus familiares? Você precisa ter um propósito muito forte. Você precisa ser um líder. Aquelas pessoas têm que entender que no fim do dia você se preocupa com elas. E aí ele deu uma lição de liderança para todos nós, que eu nunca tinha parado para pensar. E eu entrei ali com a minha cabeça pequena, tacanha, querendo atacar aquele cara. E ele primeiro mostrou, eu sempre vou cuidar dos meus, e acho que, poxa, nós que temos, quem tem filho sabe qual o valor disso. Você pode fazer a maior besteira, mas você vai lutar com um crocodilo de 5 metros se ele atacar seu filho. Você vai. Então ele mostrou pra gente, não importava o preço disso, eu ia lutar porque tinham ferido um filho meu. 2, eu consegui reunir os generais, porque um presidente não autoriza uma guerra se ele não tiver todo o alto comando junto com ele. Então ele precisou reunir o alto comando e passar essa mensagem, passar a seguinte mensagem, se nós recuarmos nesse momento, nós vamos ser atacados todo dia, porque existe uma raiva contra os Estados Unidos. E aí ele começou a nos ensinar como você empodera a sua equipe. Vocês estão conseguindo entender o porquê desse exemplo? Por que eu deixei por último esse exemplo? Não defendo guerra, não defendo política, não defendo pessoas, eu defendo mensagem. Qual é a mensagem que eu quero trazer para você que vai empreender? Você precisa empoderar a sua equipe. Sabe por quê? Ele não foi para a guerra. Então, quando você delega, você tem que dar
Você tem que delegar de verdade. E ele falou, eu tive que passar a decisão que era minha para vários generais e falar, lá no campo de batalha, você é o número 1. Poxa, imagina como é duro. Sabe por quê? Porque uma decisão errada de um general, ele estava morto aqui nos Estados Unidos. Acabava a carreira dele. Isso é delegar. Isso é você passar realmente coisas importantes. Mas ele explicou todo o processo. E aí, mais uma vez, eu sou brasileiro, eu amo o Brasil. Qual foi a lição que eu aprendi aqui? A importância de um time. A importância de você treinar. E aí, o que ele fez? Ele mostrou pra gente como era o treinamento, como é o treinamento dos Navy SEALs. Como é que você consegue que o cara chegue na excelência dele, treinando, dando poder. Então, esse último tópico para a gente fechar essa live, que falta 4 minutos, se tiver mais alguma pergunta, pode mandar, mas vamos encerrar em alto estilo. Empodere a sua equipe. Valorize a sua equipe. Mas não é valorizar da boca para fora, não. É realmente escolher os melhores, mas falar para eles que eles são os melhores. Falar para eles que naquela guerra você não vai estar lá, mas você confia neles. Contar a história e o porquê. Só assim nós vamos conseguir motivar pessoas para estar conosco no nosso projeto. Pessoal, assim, eu posso até um dia contar essa história com mais detalhes. Ele até deu para a gente o livro dele. Não estou defendendo ninguém, nada disso. Só espero que você saia dessa live com a mensagem mais importante, que a empresa é feita por pessoas. Que se você for um líder real, se você empoderar sua equipe, se você de verdade se preocupar com eles morrem por você. Calma, morrer num sentido não literal, entendeu? Mas eles vão dar o melhor para o sucesso da empresa. Pessoal, a equipe está falando aqui, lembrando mais uma vez da Semana Win, tá? Semana que vem, se inscrevam no link da minha bio, vocês vão entrar no grupo do Telegram, onde a gente já abriu hoje para as pessoas colocarem mensagens, trocar conhecimento. A Semana Win vai acontecer, são 3 aulas, dia 22, 24 e 26 de março, aulas gratuitas, online. Se inscreva no grupo do Telegram, continue participando dessas lives.